Muito bem, bom dia a todos. Uma alegria estar convosco nesta manhã, mesmo depois de termos dormido muito pouco nesta noite, depois de um momento muito especial ontem, em celebrar o casamento do Nelson e da Rafaela. Sempre um momento de grande alegria. Mas agora aqui estamos nós para recordar Cristo, para lembrar acerca do Senhor Jesus Cristo. É para isso que sempre nos reunimos no seu dia, no dia do Senhor, para relembrar a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Temos estudado juntos o Evangelho de Mateus, e se tens a tua Bíblia, por favor acompanha-me até ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, desde o versículo 18 até o versículo 25, estamos bem no início deste Evangelho, e estamos a responder, porque este é o grande tema do Evangelho, o reino de Deus. Como é que alguém pode entrar no reino de Deus? Como é que alguém pode pertencer a esse reino, ser um cidadão desse reino? Bem, Mateus se propõe, através de 28 capítulos, a responder-nos por meio do nascimento, da vida, da morte e do sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Como é que eu e tu podemos entrar, permanecer para sempre no reino de Deus? Diz assim então o texto da palavra de Deus, Mateus 1, versículo 18 até ao versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Permitam-me orar neste momento. Senhor, aqui estamos nós novamente diante da Tua palavra. E como cantamos a Ti, Senhor, te pedimos, te rogamos, por meio do Teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus, que Tu nos reveles mais de Cristo. Queremos ver a profundidade, a altura, a largura do Senhor Jesus Cristo, da Sua pessoa e da Sua obra em favor do Seu povo. Senhor, mostra a Cristo nesta manhã a alguém que ainda não tem a esperança da vida eterna. Senhor, que a Tua palavra toque os corações nesta manhã e edifique a Tua igreja. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém afirmou o seguinte: quando Jesus se encarnou, Ele não o fez para fazer a Deus mais leviano ou mais aceitável, senão para revelá-lo. Também não o fez para baixar Deus do seu trono, senão para subir o homem até à sua presença. Segundo as Escrituras, para alguém entrar na presença de Deus, essa pessoa precisa de nascer de novo, essa pessoa necessita ser uma nova criatura. E é muito importante entender esta doutrina de ser uma nova criatura ou um novo criacionismo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós temos um versículo muito importante que diz o seguinte, podem observar na tela: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui nós temos neste texto duas doutrinas muito importantes. A primeira é esta expressão muito conhecida nas cartas do apóstolo Paulo, que é em Cristo, que trata acerca de uma doutrina que se chama a nossa união com Cristo. Todos aqueles que estão unidos a Cristo, segundo este texto, têm que ser. É obrigatório que seja assim.
novas criaturas. Elas serão novas pessoas. Literalmente, novo em qualidade. É isto que o texto está a dizer. Bem, para que isso tenha acontecido, certamente algo teve que acontecer dramático nas nossas vidas. E isso é que eu e tu fomos despojados de algo. Segundo as Escrituras, por exemplo, em Gálatas 6,15, também podem observar este texto na tela, o apóstolo Paulo disse o seguinte: pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o seres nova criatura. Em outras palavras, a tua salvação, minha salvação, o entrar no reino de Deus, não se deu porque eu e tu éramos judeus, pertencíamos à família de Abraão. Não se deu assim, pela circuncisão. Também não se deu por sermos gentios e de alguma forma ligados a alguma religião, não. Mas se deu a salvação nas nossas vidas quando eu e tu fomos transformados em novas criaturas. Para sermos novas criaturas, eu e tu fomos despojados do velho homem, da velha natureza, da antiga criatura. É o que nos diz Romanos 6,6, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, foi colocado na cruz. Eu e tu já não temos o velho homem. Aliás, em Colossenses 3, 9 e 10, se nos diz que eu e tu fomos despidos do velho homem e que eu e tu fomos revestidos do novo homem. Tudo isto aconteceu como bênçãos, como resultados de estarmos unidos a Cristo. Esta doutrina da união com Cristo é muito importante para entender Mateus capítulo 1, porque Mateus capítulo 1 é aquilo que nós chamamos um novo Gênesis. Aliás, o texto de Gênesis de Mateus começa por dizer o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Usa a mesma terminologia que Moisés usou em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o que nós temos, e nós vimos isso há semanas atrás em Mateus capítulo 1, é o início de uma nova humanidade. E o início de uma nova humanidade é literalmente o início de vidas que agora são novas criaturas, por causa da nossa união com Cristo. O texto de 2 Coríntios 5,17 nos diz que todas as coisas se fizeram novas. Esta expressão "se fizeram" indica um ato passado com resultados contínuos no presente. Então, literalmente, o que Deus fez comigo e contigo, se estamos unidos a Cristo, é que os velhos valores, ideias, projetos, amores, desejos, crenças desapareceram. E o que foi colocado nas nossas vidas são novos desejos, um novo amor, novas inclinações, verdades, que agora pertencem a todos nós que somos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a realidade da nova criação. Nova criatura significa exatamente isto. A pergunta para ti e para mim é: essa é a tua situação? Essa é a minha situação? Somos nós novas criaturas? Nós que dizemos estar ligados ou unidos a Cristo, percebemos esta realidade nas nossas vidas? Bem, isto, como dizia, é importante porque se vamos tratar acerca do reino e para entrar no reino, para pertencer a esse reino é necessário ser nova criatura, logo a pessoa de Cristo e a obra de Cristo são muito importantes, são o centro desse reino. O Senhor Jesus Cristo é o rei desse reino. Sem Cristo não há restauração de todas as coisas, sem Cristo não há como ser nova criatura, sem Cristo não há reino. E Ele é extremamente importante, Ele é a chave principal, a pedra angular desse reino. E quando entramos em Mateus capítulo 1, Mateus fala acerca dele, como se estivesse a falar de um novo Adão, que tem uma nova humanidade e todos aqueles que estão nele têm necessariamente que ser parte dessa nova humanidade. Nasceram de novo, são novas criaturas. Jesus já os perdoou dos seus pecados.
porque ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para justificar todos aqueles que lhe pertencem. Quando chegamos a Mateus capítulo 1, nós colocamos então esta questão como proposta e vamos dar continuação nesta manhã. É como é que Jesus se tornou no representante dos que creem? Como é que o Senhor Jesus se tornou representante dos que creem? Há umas semanas atrás eu estabeleci esta verdade importante. Na Terra existem duas humanidades, duas raças. Uma raça que ainda está no primeiro Adão, perdida nos seus pecados, que vai rumo à condenação eterna. E há uma raça, uma nova humanidade que está unida a Cristo. E nesta manhã é crucial para ti entender em que humanidade ou em que raça estás. Ainda perdido nos teus pecados ou perdoado dos teus pecados? Na antiga humanidade ou na nova humanidade? Bem, a resposta nós a encontramos na pessoa do Senhor Jesus, revelada no Evangelho de Mateus. Bem, a primeira razão pelo qual o Senhor Jesus se tornou no representante dos que creem, e nós vimos isto, e vou voltar a resumir, é porque ele foi criado pelo Espírito Santo. Foi criado pelo Espírito Santo. O texto de Mateus 1, versículo 18 e também o versículo 20, conclui com esta frase muito importante. No versículo 18 diz que Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Literalmente, que o bebê que começou a ser formado no seu ventre tem procedência ou procede do Espírito Santo. A última frase do versículo 20 também diz, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isto é muito importante entender. O que está a acontecer exatamente no ventre de Maria. Bem, o que está a acontecer aqui é uma atividade criadora do Espírito Santo, ou criativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é criador, isso não deve surpreender-nos. Quando vamos a Gênesis capítulo 1, ali está o Espírito Santo a pairar sobre as águas como parte ou ação de criar o universo. Agora, séculos depois, eis o Espírito Santo de novo, no ventre de Maria, a agarrar substância de Maria para criar a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Faço aqui uma pausa. Muito importante entender isto. Esta é um pilar, é um fundamento que eu e tu devemos ter. O Senhor Jesus Cristo não está a ter o seu início no ventre de Maria. A sua natureza divina, a segunda pessoa da Trindade, ela sempre existiu, ela sempre esteve. Ele é eterno, não tem nem início nem fim. Mas há um momento na história, há 2000 anos atrás, quando a segunda pessoa da Trindade se reveste de carne. E esse revestimento de carne foi uma ação do Santo Espírito de Deus. O Espírito apanhou a substância de Maria e revestiu a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade acrescentou a si mesmo natureza humana. É isto que está a acontecer aqui, através do Espírito Santo. Aliás, Lucas 1,35 dá-nos uma boa explicação. Lucas faz isto porque Lucas era um médico. E como médico ele tem grandes interesses sobre essa atividade biológica no ventre de Maria. E ele diz-nos em Lucas 1,35, podem observar na tela, diz o texto, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Toda esta linguagem não é só para mostrar-nos como é que aconteceu de uma forma específica no ventre de Maria o nascimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas é para também mostrar-nos que aquilo que está acontecendo no ventre de Maria é algo que não surpreende o leitor judeu, que é, vamos dizer assim, o alvo principal deste Evangelho de Mateus, porque a linguagem é conhecida do Antigo Testamento. O facto de dizer que o Espírito Santo descerá sobre ti era algo que era conhecido no Antigo Testamento. Por exemplo, se lês o livro de Juízes, várias vezes os juízes daquele tempo, um tempo de grande apostasia em Israel, para que eles fossem libertadores do povo de Israel que estava muitas vezes debaixo de opressão de inimigos, o Espírito Santo descia sobre estes juízes e eles faziam coisas incríveis. Lembram-se da força de Sansão?
Assim, ele tinha essa força não porque ele cresceu, vamos dizer assim, mutante. Não. Ele tinha essa força por causa do Espírito Santo, que descia sobre ele. O incitava para eliminar os seus inimigos, os inimigos de Israel. Bem, esta é a mesma linguagem em relação a Maria. O Espírito iria descer sobre ela. Bem, iria descer e o poder do Altíssimo a iria envolver com a sua sombra. A palavra Altíssimo é muito importante. Alguém fez-me uma pergunta, não vou dizer quem, mas está nesta sala, que questionou-me: Mário, Maria, será que ela não se tornou numa barriga de aluguer? É uma boa pergunta, é legítima, para o contexto atual. Bem, a minha resposta foi, vamos dizer assim, clara, mas o texto aqui dá essa explicação, por causa deste título altíssimo. Literalmente, Elion, e este título fala de Deus como o soberano governante, poderoso governante sobre os céus e a terra. Em outras palavras, ninguém nesta sala é autónomo, dono de si mesmo. Ninguém. Todos nós somos seres dependentes. Tu respiras porque Cristo sustém este universo, porque Ele assim deseja, porque Ele quer. Quando Ele não quiser, deixarás de respirar. A tua vida não está nas tuas mãos, não te pertence. Quer creias em Cristo, quer não, tu não és um ser autónomo, tu pertences a Deus. Ele é o governante, soberano governante, poderoso governante. E Ele está simplesmente a apanhar o corpo de Maria porque lhe pertence, é dele. E usá-lo como instrumento para trazer à luz a segunda pessoa da Trindade em figura humana. Isto é extraordinário. Não somente isso, significa que Ele é poderoso. O mesmo poder que Ele usou para criar o universo, o mesmo poder que Ele usou para levantar o seu Filho dos mortos, o mesmo poder que Ele usou para salvar a minha alma e a tua alma, é o poder que Ele está a usar para criar a natureza humana da segunda pessoa da Trindade. É incrível. E é isto que está a acontecer no ventre de Maria. A expressão envolverá significa simplesmente rodear, envolveres ou, de uma forma metafórica, influenciar. É o Espírito Santo a influenciar o ventre de Maria para produzir o Filho de Deus, o Deus homem. Então, um milagre divino tão criativo como este iria garantir duas coisas importantes. Como o próprio texto ensina, que este ser que vai ser formado no ventre de Maria, ele será santo. Isto é muito importante. Nós entendemos, a palavra santo significa ser separado, separado para Deus, separado do pecado, mas vai muito além disso, porque está a dizer-nos que este homem que está a ser criado é um homem sem pecado, distinto de todos os bebês que já tinham nascido, que ainda iriam nascer. Porque todos nós estamos conectados ou unidos à primeira humanidade, que é Adão. E por causa disso, todos nós nascemos manchados pelo pecado, todos nós temos corrupção, todos nós temos natureza pecaminosa. Mas este que está prestes a nascer é distinto. Notem as palavras do rei Davi. No Salmo 51, versículo 5, vai aparecer na tela: eu nasci na iniquidade. Esta é a realidade de todos nós. Em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está a falar que a sua mãe pecou, mas ele está a dizer que ele nasceu numa condição pecaminosa. Sabes porquê que tu pecas e porquê que eu peco? Porque somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores quando pecamos, não. Nós nascemos nessa condição e, com o tempo, o pecado vai revelar-se nas nossas vidas. Mas o Senhor Jesus é o segundo e último Adão. Quando Adão foi criado, o primeiro Adão, ele foi criado sem pecado, distinto de nós. Mas ele desobedeceu a Deus e caiu em pecado, e com ele toda a humanidade. Agora nós temos o último Adão e também ele é criado sem mancha, sem pecado, sem natureza pecaminosa. Muito importante entender esta verdade.
Maria não podia passar essa natureza pecaminosa, nós estabelecemos essa verdade, porque a natureza pecaminosa que nós herdamos, nós não a recebemos dos nossos pais, não é? Muitas vezes usamos essa linguagem, ele é assim, porque o pai dele era assim, porque o avô dele era assim, e achamos que temos, vamos dizer, uma herança de pecado e que somos assim por causa dos nossos pais. Não, a Bíblia não estabelece isso. É muito importante entender que quando Deus criou Adão, criou o indivíduo, mas também criou a humanidade. Adão significa isso, humanidade. Criou toda a humanidade em Adão. Todos fomos criados em Adão. Estávamos presentes lá com ele. Ele era o nosso representante. Então o seu ato, o seu pecado foi o pecado de todos nós, porque todos pecaram, diz Romanos 5,12. E com ele todos nós caímos. E nos manchamos com o pecado. Por isso era importante que o Senhor Jesus não tivesse ligação com o primeiro Adão. Que ele fosse uma nova criação. Deus criou Adão no 6º dia e Deus descansou, não criou mais nada. Eu e tu não somos criados, Deus não nos está a criar. Nós somos procriados de Adão. Essa é a nossa situação. Mas Cristo é a nova criação. Se vai haver uma nova criação, ela vai acontecer porquê? Porque no ventre de Maria foi criado o novo Adão e o último Adão. Esta é uma verdade importante para ser entendido. Por isso ele pode ser o teu representante, porque ele é o último Adão, o novo Adão. Ele está prestes a dar início a uma nova humanidade. E só ele pode colocar-te nesta nova humanidade. É somente pela sua pessoa. Então é importante entender isto em primeiro lugar. Ele pode ser o teu representante porque ele foi criado pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, e vamos entrar neste tema rapidamente, ele pode ser o teu representante porque ele é o que salva o seu povo dos seus pecados. Porque é ele que salva o seu povo dos seus pecados. Versículo 21 de Mateus 1 diz o seguinte: este é o anjo a falar com José. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O versículo 25 também conclui dizendo que quando Jesus nasce, José dá-lhe o nome de Jesus. Então, muito importante este versículo, este texto. O anjo anuncia a José que este menino, este filho que deve nascer, deve ter o nome de Jesus. Nos primeiros cultos, ou nos primeiros sermões acerca do Evangelho de Mateus, expliquei-vos que o nome Jesus significa Javé salva, ou Javé é salvação, ou Javé é ajuda. O nome mais antigo da ligação deste substantivo com as demais letras é Josué. Josué, vamos dizer assim, é este primeiro nome que surge e depois o desenvolvimento deste nome origina o nome Jesua ou Jesus. O nome em si é uma mensagem. Literalmente, só Deus salva. Os judeus colocavam este nome aos seus filhos porque eles sabiam pelo Antigo Testamento que a salvação dos homens só podia vir de quem? De Deus. Só Deus tem o poder para salvar. É a única pessoa, é a única entidade que pode salvar o homem. Mais nada pode salvar. E isto é uma mensagem muito importante. Notem o Salmo 130, versículos 7 e 8 na tela, diz o seguinte: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas... Então está estabelecido, desde o Antigo Testamento, que só Deus é quem redime, é só Deus quem salva, é só Deus quem perdoa o quê? Pecados. Só Deus pode fazer isso. Então quando este nome é dado ao Senhor Jesus, é uma lembrança para os judeus de que só Deus salva, mas agora aqui temos alguém que tem o nome de que Deus salva. É incrível, como se alguém estivesse a dizer: eis aqui, Javé está aqui conosco para salvar-nos, para perdoar-nos dos nossos
pecados. Este nome Jesus aparece 150 vezes neste Evangelho. E aqui é o único momento que se nos explica o significado deste nome, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, muito importante entender isto. A primeira coisa que notamos nesta expressão, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, é o ênfase que o autor dá no texto. Assim, mesmo no original, como na língua portuguesa, percebemos esse ênfase, porque o texto diz, porque Ele salvará, sem necessidade. Nós não precisamos do pronome Ele no texto. Nós poderíamos simplesmente ler no texto, porque salvará o seu povo dos seus pecados. O verbo salvará tem implícito o pronome Ele. Mas o autor coloca, tanto no original, e a tradução replica isso, o Ele para criar o ênfase. É como se o autor estivesse a dizer, Ele mesmo, nenhum outro, salvará o seu povo dos seus pecados. Uau, incrível isso. Aliás, esta mensagem é a mensagem que os seus apóstolos levarão. Vocês lembram-se quando Pedro e João, em Atos capítulo 3, vão até o templo para orar e encontram este coxo de nascença na porta do templo? Lembram dessa história? E este coxo estava ali a mendigar, a pedir esmola, e Pedro aproxima-se e diz, eu não tenho nem prata nem ouro, mas no nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E ele levantou-se à vista de todos, e todos viram este milagre, e surgiu a oportunidade para pregar o Evangelho. E muitos foram salvos nesse dia. Mas lá para o fim da mensagem, apareceram as autoridades, os guardas das autoridades, e arrebataram Pedro e João e levaram-os para a prisão. E passaram a noite na prisão. No outro dia de manhã, foram apresentados diante das autoridades, dos anciãos, dos escribas, até mesmo do sumo sacerdote Caifás e de toda a linhagem do sumo sacerdócio. Estavam ali para ouvir. E Pedro aproveitou para falar acerca de que só Jesus salva o seu povo dos seus pecados. Foi isto que ele disse. Notem na tela. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus pode salvar-nos dos nossos pecados. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Isto é importante para o nosso contexto. Era importante para o contexto, para a geração de Mateus, que era uma geração que confiava na sua própria justiça para salvar-se a si mesmo, que confiava que conseguia obedecer à lei, que conseguiam andar com a lei e serem justificados diante de Deus. E o Senhor Jesus chega ao pé desta geração e diz, não, eu não vim chamar justos, vocês que creem que são justos, eu vim chamar aqueles que precisam de arrependimento, aqueles que estão doentes, aqueles que sabem que são pecadores. Esta é a mensagem do Evangelho. Há uns dias atrás nós tivemos este famoso, infame dia em Portugal, o 13 de maio, dia em que milhares de portugueses e estrangeiros até fazem uma peregrinação até Fátima. Nesse dia, um deputado do Chega, de nome Pedro Frazão, escreveu o seguinte na rede X, o antigo Twitter. Ama a Senhora, disse ele, e ela te obterá graça abundante para venceres nesta luta cotidiana. Senhora Rainha bendita, abençoa os portugueses, teus filhos e teus súbditos. Que tragédia, que perdição, que idolatria. Maria, Fátima, seja qual for o nome que se lhe dê, não pode redimir ninguém. Porque o único Redentor, o único Mediador, é o Senhor Jesus Cristo. Isto é claro nas páginas das Escrituras. Porque Ele, e somente Ele e nenhum outro, salvará o seu povo dos seus pecados. Não confies na idolatria. João diz isso na sua carta. Filhinhos, fugi da idolatria. Vamos ao único que pode realmente resolver o maior problema do homem,
que é o pecado. A segunda verdade que notamos nesta frase, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, é que deixa definido qual é a missão de Jesus. É salvar o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus não veio para realizar as expectativas do povo judeu, de que a opressão romana desaparecesse, de que Israel voltasse outra vez ao auge político, do tempo do rei Davi, do tempo do rei Salomão. Não veio para isso o Senhor Jesus na sua primeira vinda. Na sua primeira vinda, a sua missão é salvar o seu povo dos seus pecados. Isto é muito importante para nós hoje também. Porque algumas igrejas, infelizmente, perdem o seu tempo a pregar coisas acerca de Jesus e que Jesus pode fazer e não falam do mais importante, não falam daquilo que realmente está a destruir o homem, que é o pecado. Que Jesus veio para resgatar-nos disso, para libertar-nos disso. E é muito importante entender esta missão do Senhor Jesus. A terceira verdade nesta frase, e relembro porque já falámos acerca disto, é que o maior problema do homem, o maior problema da humanidade é o pecado. Esta verdade que o anjo está a dizer a José, nós podemos rastreá-la até o Antigo Testamento. O problema de Israel em toda a sua história sempre foi este, o pecado. O pecado, se nós tivéssemos que definir, é fracassar totalmente em satisfazer o padrão de retidão de Deus. Se nós olhássemos somente para o Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo estabelece o padrão que Deus exige de cada um de nós. Em Mateus 5, versículo 48, o Senhor Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esse é o padrão. É aí que todos nós somos chamados a estar. Na perfeição que Deus tem, eu e tu devemos viver. Aliás, mais à frente, em Mateus capítulo 22, numa disputa com os fariseus e escribas, o Senhor Jesus diz a eles: o grande mandamento é amai o Senhor de todo o vosso coração, com toda a vossa mente e com todas as vossas forças. E o segundo mandamento igual a este é amai o próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão. E, claro, a pergunta é: qual de nós nesta sala consegue ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito? Ou quem consegue amar a Deus perfeitamente e amar o próximo perfeitamente? Nenhum de nós. Fracassamos com o padrão de retidão que Deus exige de toda a humanidade. Aliás, o nosso problema é profundo. Nós pecamos a fazer algo que não devíamos. E nós pecamos a não fazer algo que devíamos. A situação do homem de pecado é grave. Ele está privado de santidade, ele está privado de justiça. Aliás, como já vimos, nós nascemos numa condição corrompida. Nós já estamos com a culpa do pecado quando nascemos. Nós já nascemos para a condenação. Nós nascemos culpados do pecado, debaixo do domínio do pecado. Ele está presente no nosso corpo mortal e nós sofremos as consequências do pecado. Ontem casámos o Nelson e talvez um dos momentos mais comoventes no casamento foi quando o Nelson falou acerca da sua infância, de como ele nasceu sem conhecer o seu pai, nunca conheceu o seu pai, não sabe quem é o seu pai, e com uma mãe alcoólica. E ele queria naquele momento do casamento, como ordena as Escrituras, deixará o homem pai e mãe, queria naquele momento dar palavras de honra ao pai e à mãe, e não está o pai nem a mãe para isso. Isto são as consequências do pecado. Consequências do pecado. Esta semana fomos surpreendidos com uma entrevista do Papa, a este programa dos 60 minutos. E uma das questões que foram levantadas ao Papa era sobre se ele tinha esperança na humanidade, na esperança no nosso mundo atual. E esta foi a resposta do Papa, que surpreendeu não somente, eu não estou surpreendido que ele pense assim, mas surpreendeu até mesmo os católicos romanos. Ele disse o seguinte: o homem é fundamentalmente bom. Todos somos fundamentalmente bons.
Sim, pode haver alguns malfeitores e também alguns pecadores, mas o coração em si mesmo é bom, disse o Papa. O suposto vigário de Cristo na terra. O suposto homem infalível que quando fala só pode dizer verdade. Bem, notem, só olhando para o Evangelho de Mateus, o que é que o Senhor Jesus Cristo disse acerca do coração do homem? Mateus 15, versículo 19 diz o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. Tudo isto vem de onde? Do coração. O Senhor Jesus não está a dizer nada novo a esta geração. O Senhor Jesus está a trazer um ensino antigo, um ensino que está no Antigo Testamento, que todos os judeus conheciam. Em algum sábado, provavelmente algum rabino abriu as Escrituras, e abriu as Escrituras em Jeremias, e provavelmente leu Jeremias 17:9, que dizia o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Sabiam que o coração é mais enganoso do que todas as? Pensem em todas as coisas que existem. É provável, talvez esteja a exagerar, seja uma hipérbole, uma figura de linguagem no texto, mas talvez até mais do que o diabo é o nosso coração, enganoso. E desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? E sabes que essa condição do teu coração é desde a tua concepção. Salmo 58, versículo 3. Nota o que o autor diz acerca da nossa condição. Desviam-se os ímpios desde a sua... Quando eu e tu fomos, vamos dizer assim, procriados no ventre das nossas mães, aquele pequeno embrião, com pequenas batidas, aí o nosso coração já era desesperadamente corrupto. Aliás, já aí, eu e tu somos chamados de ímpios. Sabes o que é um ímpio? Vem da palavra impiedade. Uma pessoa que não é devota a Deus. Uma pessoa que não quer saber de Deus. Já na concepção, eu e tu estávamos nessa condição. E diz o texto ainda, nascem e já o quê? Se desencaminham. Quantos de nós aqui temos filhos? Eu posso dizer por experiência, tenho 6 e nasceram e vi eles a desencaminharem-se. Aliás, o texto ainda diz, preferindo o quê? Mentiras. Não vou dizer o nome de nenhuma das minhas filhas, mas eu, filha, com a boca cheia de chocolate, filha, quem comeu chocolate? Eu não fui. Assim são. Assim somos todos nós. Sabem quem está profundamente enganado? É o Papa. E profundamente engana todos aqueles que o ouvem. Porque segundo o Senhor Jesus, segundo as Escrituras, segundo a verdade, a revelação de Deus, o maior problema do homem é o pecado. É trágico. É terrível a nossa situação. Mas aqui temos esperança. O anjo diz a José que este Jesus que vai nascer, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus vem para salvar-nos da culpa, vem para salvar-nos do domínio e futuramente da presença e das consequências do pecado. Incrível a obra que ele fará em nós. A quarta verdade, também muito importante entender nesta manhã, é de que ele salvará o seu povo dos seus pecados. O texto deixa claro, a salvação do Senhor Jesus é só para o seu povo. Sabem que o Papa acredita que no fim da história, não importa o que é que tu fizeste, no fim da história todos serão o quê? Salvos. Ele disse isto a uma criança, que o pai faleceu e a criança foi ter com ele e disse, o meu pai era ateu, o meu pai não acreditava em Deus, não queria saber nada de Deus, mas ele até me trazia para a igreja, porque eu gostava de vir para a igreja, para a missa, mas o meu pai, ele morreu ateu. E o Papa disse a esta criança, não te preocupes, porque certamente no fim o teu pai irá para o céu. O anjo diz a José que Jesus só irá salvar o seu povo.
O Senhor Jesus não vai salvar todo o Israel que já existiu. O Senhor Jesus não vai salvar toda a humanidade que já existiu. O Senhor Jesus só vai salvar o seu povo. Todos aqueles que em algum momento da história se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor Jesus e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Só esses são o seu povo. E só esses terão perdão dos seus pecados. E só esses podem entrar no reino de Deus. Outra verdade conectada aqui a isto é que o anjo deixou uma garantia. O anjo não deixou uma hipótese. O anjo não deixou uma ideia. O anjo não disse, talvez, ou aquilo que Jesus vai fazer na cruz é uma possibilidade para os homens. Não, não. Ele disse, é certo, é garantido. Ele vai salvar o seu povo dos seus. É certo, é garantido. A minha salvação e a tua salvação não se perderá nunca. Porque aquilo que Ele fez na cruz foi eficaz. Foi eficiente. Ele completou a sua obra na cruz, Ele gritou, está consumado. E para que eu e tu soubéssemos que realmente está consumado, o Pai, 3 dias depois, ressuscitou dos mortos, aceitando a sua oferta por mim e por ti. E para que eu e tu ainda tivéssemos mais garantia, o Senhor deu-nos o seu Santo Espírito, como garantia penhor, e Ele selou-nos para o dia da redenção. Para o dia em que estaremos com Ele eternamente. Que obra incrível em uma só frase. Ele salvará o seu povo dos seus. Nesta manhã, não conheço todos os que estão nesta sala. A maioria sim, mas não todos. Tu tens isto? Tu és salvo dos teus pecados? O Senhor Jesus perdoou-te de todos os teus pecados? Só Ele pode fazer. Já foste a Ele, já recorreste a Ele, já gritaste a Ele, clamaste a Ele, dá-me a tua salvação. Porque o maior problema da tua vida e da minha vida é o pecado. Para terminar o nosso tempo, porque é que Jesus tem que ser o teu representante? Porque Ele é o cumprimento das Escrituras. Porque Ele é o cumprimento das Escrituras. Voltando a Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23... Diz o texto, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, desde o início da história da humanidade, se lês a partir de Gênesis capítulo 1 para a frente, e irás ler muitas histórias, mas há uma grande história que salta das páginas das Escrituras e que fica na nossa mente, é que Deus um dia irá enviar um ungido, um escolhido, um Messias que irá salvar o seu povo dos seus pecados. Bem, no início ele promete à serpente que a mulher irá ter um descendente que irá pisar a sua cabeça. Quando continuamos a ler a história, Deus promete a Abraão que em ti, ou no teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. No final do livro de Gênesis, Jacó está a falar aos seus filhos e ao falar ao seu filho Judá, ele diz que ele terá um descendente que será chamado Siló e a ele obedecerão todos os povos. Quando avançamos no final do Pentateuco, Moisés deixa a garantia, um dia Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E quando nós chegamos ao momento em que Deus promete algo importante a Davi, Deus diz a Davi que ele irá ter um filho e que esse filho vai sentar-se no seu trono e que esse reino que ele vai ter não terá fim. Isto tudo no Antigo Testamento. Promessas atrás de promessas. Isto era muito importante. E agora, eis aqui o anjo a lembrar que o que está a acontecer neste momento era o momento que tantos esperávamos quando líamos o Antigo Testamento. É o cumprimento das promessas. Aliás, nesta primeira secção do nascimento do Senhor Jesus, nós temos 4 cumprimentos. Mateus traz 4 cumprimentos dos 50 que estão no Evangelho de Mateus, acerca de como Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Bem, claro, temos que fazer conclusões quando olhamos para esta verdade.
Este é o cumprimento das Escrituras. Era o que Deus tinha dito que iria fazer e agora aconteceu. Bem, a primeira conclusão que tiramos é que a palavra de Deus é infalível. Aquilo que a palavra de Deus diz, ela certamente irá acontecer. Deus não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. Nenhuma das palavras de Deus irão cair por terra. Tudo deve acontecer. Sabem porquê que eu tenho a certeza, a garantia, a convicção de que o Senhor Jesus vai voltar? Bem, porque no passado tudo aquilo que Deus prometeu cumpriu-se. Porquê que não iria cumprir-se agora? O mundo tem as suas profecias. O mundo tem o seu próprio apocalipse. O mundo acha que haverá algo climático que levará ao fim da humanidade. Essa é a religião do mundo com o seu apocalipse, o seu livro, o seu cânon. Mas os crentes, nós temos a palavra de Deus, que é infalível. Nunca falhou. E não falhará certamente. Aquilo que Deus diz, certamente irá acontecer. Isto foi a conclusão de Jó. Nenhum dos seus planos pode ser o quê? Frustrado. Mas não somente isso. Outra conclusão tem a ver com a soberania, providência de Deus. Uma doutrina que falámos bem no início, quando pregamos, é a genealogia do Senhor Jesus. De como Deus cuida para que aconteça. Deus está a cuidar da história. Deus está nos detalhes. Tudo está debaixo do seu controle. Deus é soberano e Deus fez com que este momento acontecesse para que o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, se revestisse de carne humana e vivesse reconhecido como um homem entre nós. A soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Mas por último, talvez o mais significativo, é a fidelidade de Deus com as suas promessas. Sabem porquê que Deus é fiel? Não é por tua causa nem por minha causa. Nós não podemos chegar a Deus e dizer: Deus, faz isto por minha causa. Não. Deus é fiel por sua própria causa. Deus é fiel porque Ele prometeu algo e Deus não falha com as suas promessas. E Ele prometeu ao seu povo um Messias, um ungido, um Salvador. E eis aqui o cumprimento dessa promessa. O texto que o anjo traz à luz está em Isaías capítulo 7. E precisamos ler esse texto. Vamos até lá, Isaías 7, versículo 10 até o versículo 16. E aqui temos algo importante, uma história importante. Deixa-me dizer-vos à partida, não é um texto fácil para chegar a uma conclusão ou ser tão dogmático sobre o que é. Posso dizer-vos qual é a minha postura, a minha posição sobre este texto, mas para iniciar a ideia do que vamos ler, é muito provável, isto acontece muitas vezes, que o que temos aqui diante dos nossos olhos é aquilo que chamamos um duplo cumprimento de uma profecia. Ou seja, a profecia dada, ela acontece em primeiro lugar nos dias em que ela é dada como o cumprimento, a validação do profeta, e depois, séculos depois, nós temos a outra parte, a conclusão dessa profecia. É como se a primeira servisse de tipo para aquela que irá acontecer depois. Ou então não temos de todo uma dupla profecia, ou um cumprimento, melhor dito, mas o que temos é simplesmente uma profecia direta até ao Senhor Jesus Cristo. E vamos tentar perceber qual delas, o que o Senhor te ajude a decidir qual delas nesta manhã. Isaías 7, versículo 10, diz assim o texto: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, que esse seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tremes, ou tu tremes,
de medo. Então esta história precisa de ser relembrada. E logo vamos tentar perceber como podemos aplicar ou interpretá-la, melhor dito. A cena de Isaías 7 diz respeito ao reinado de Acaz em Judá. Acaz era filho do rei Uzias, que foi um bom rei. Aliás, o texto em 1 Reis menciona este rei como um rei segundo o coração de Davi, segundo o rei Davi. Mas lembrem-se, nem toda a vida de Uzias foi boa. No final dos seus dias, infelizmente, aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, a prosperidade do seu reino subiu-lhe à cabeça. De tal forma que ele até mesmo queria entrar no templo e oferecer orações, o incensário a Deus. E por causa disso, Deus colocou-lhe lepra em cima. E ele viveu os últimos dias da sua vida com lepra, afastado do reino. E agora o seu filho, Acaz, tomou o seu lugar, mas Acaz é totalmente diferente do seu pai. É um rei ímpio, um rei que não quer saber de Deus. É um rei que volta a introduzir a idolatria no reino. Mas, notem, é terrível. Ele mesmo restaurou o culto a Moloque, que é um Deus que eu creio que até hoje, nos nossos dias, na nossa sociedade, continua a ser adorado. Porque ele queimou o seu próprio filho a este Deus, como sacrifício. Bem, Rezim, rei da Síria, e também Peca, rei de Israel, juntaram-se e eles queriam destruir, tirar a casa e toda a casa de Davi em Judá e colocar alguém que lhes fosse súbdito. E isto era um grande risco, porque lembram-se, Deus tinha prometido anos antes ao rei Davi que ele teria um filho que iria sentar-se no seu trono e que o seu reino não teria o quê? Fim. Eis aqui agora dois inimigos, dois reis poderosos maiores do que o reino de Judá, às portas de Judá, a quererem destruir a casa e toda a dinastia de Davi. E o rei Acaz está a tremer de medo. E sabem o que ele faz? Em vez de pedir ajuda a Deus, ele vai falar com o rei da Síria, que era um império em ascensão. E pede ajuda. Ele até mesmo tirou prata e ouro do templo, saqueou literalmente e deu-os ao rei Tiglat-Pileser da Síria. Então o profeta Isaías vai ter com o rei Acaz e diz-lhe: pare com isso. A Síria não te pode ajudar. O único que pode ajudar é Deus. Pede um sinal. E Acaz, numa falsa humildade, diz: não vou pedir uma coisa dessas a Deus. Não, que é isso? Não sou digno. Era uma falsa humildade, era arrogância. Então, Isaías diz: até quando eu tenho que me frustrar com vocês? Os homens estão frustrados com vocês. Deus está frustrado com vocês. Então, ele dá o sinal. E o sinal é que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel. Agora, claro, a pergunta é: isto aconteceu naqueles dias? Ou isto aconteceu na geração de Mateus? Bem, se nós continuamos a ler o relato, chegamos ao capítulo 8. Notem o capítulo 8, rapidamente, de Isaías. E alguns estudiosos acreditam num duplo cumprimento, que houve um cumprimento naquele tempo. A palavra virgem do capítulo 7 pode referir-se a uma donzela, mas certamente envolve o ser virgem. E no capítulo 8, alguns autores acham que essa donzela é uma mulher que se casou com o próprio profeta Isaías, que ela mesma também a profetiza e que ela mesma agora dará à luz um filho. Notem o texto, versículo 2 ou versículo 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe o nome de rápido, despojo, presa, segura. Tem um nome distinto. Mas alguns dizem: não, mas o problema é que está a ser usado dessa forma para falar aquilo que irá acontecer aos reis inimigos de Judá, porque nota o que diz a seguir, versículo 4, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, está a usar a mesma linguagem, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Então alguns acham, aqui está o primeiro cumprimento. O cumprimento parcial. Este é o tipo daquilo que irá acontecer séculos depois, 750 anos depois, que é o nascimento do Messias. É possível, não é a minha posição.
a minha posição é de que aquilo que nós lemos em Isaías 7 é direto ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda esta secção de Isaías fala acerca do Messias. Por exemplo, capítulo 9, observem o capítulo 9. Versículo 1 e só o versículo 1, o versículo 2 também podemos ler, diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Esta é uma referência a quem? A Jesus. Quando ele começou o seu ministério, lembram-se aonde? Na Galileia. Esse povo que estava nas trevas obteve grande luz. Agora nota o versículo 6, o mais conhecido desta secção. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, e estes são títulos messiânicos, mas também divinos: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isto a falar acerca deste menino, deste filho que irá nascer. Capítulo 11 menciona novamente este menino. Versículo 1: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e menciona vários elementos desse Espírito. Este ramo que irá sair do tronco de Jessé é o Senhor Jesus Cristo. Sobre ele repousou o Espírito Santo. E ele fez grandes coisas, como nós lemos nos Evangelhos. Então acredito pessoalmente que aquilo que foi dado como sinal a Acás foi o nascimento do Messias. Agora, porquê que isto era importante para Acás? Lembram-se qual era a ameaça? O que é que os dois reis queriam fazer? Destruir a casa de quem? De Davi. E Deus está a garantir 750 anos antes do nascimento do Messias: não te preocupes, porque eu não permitirei que a casa de Davi seja destruída, porque eu mesmo vou fazer com que nasça um menino, e o nome dele será chamado o quê? Deus conosco, Immanuel. E assim conclui o Evangelho, o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Immanuel, muito importante. Deixem-me concluir, não me esquecendo do ponto do cumprimento, que Jesus é o cumprimento das profecias, mas com este elemento importante que é um pilar da fé cristã. O que está a acontecer no Evangelho de Mateus capítulo 1 é que a segunda pessoa da Trindade, que sempre existiu, que não teve nem princípio nem fim, se revestiu de carne. Se tornou homem. Deus, homem. Literalmente, a Igreja, na história, designou isto desta forma: verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Sempre que lês o Evangelho, os Evangelhos, seja qual for, nunca percas isto de vista. A pessoa que está a andar ali é uma pessoa que sempre existiu, que é eterna, que é a segunda pessoa da Trindade, mas que agora tem duas naturezas: uma natureza divina, que sempre esteve, e que lhe foi acrescentada uma natureza humana. Sempre vemos o Deus homem a caminhar. Nunca deixou de ser Deus. Até mesmo na cruz, Jesus nunca deixou de ser Deus. Sempre foi Deus. E a partir daquele momento, no ventre de Maria, também passa a ser homem. Porquê que era necessário que ele fosse homem? E porquê que era necessário que fosse Deus a revestir-se de homem? Bem, em primeiro lugar, porque o teu pecado e o meu pecado é uma ofensa eterna. E só um ser eterno pode resolver uma ofensa eterna. E esse é Deus. Mas nós somos humanos. E nós precisávamos de alguém que fosse homem como nós, à nossa semelhança, mas sem pecado, para fazer o sacrifício pelos nossos pecados. E esse foi Jesus, que morreu no meu lugar e, espero eu, no teu lugar, se te arrependes e crês nele. Esta é a mensagem de Mateus capítulo 1. Este é Deus conosco. Quem é o teu representante? O primeiro Adão
perdido nos pecados? Ou este último Adão, que se chama Jesus e que salva o seu povo dos seus pecados? É Ele o teu representante? Ele pode tornar-se no teu representante. E já vimos as razões. Por favor, eu te rogo nesta manhã, arrepende-te dos teus pecados e crê no Senhor Jesus, porque só Ele pode salvar-te dos teus pecados. Vamos orar? Pai amoroso, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua verdade. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu deste o teu Filho. Ele se revestiu de carne para poder ser o sacrifício pelos nossos pecados. Pecados esses que eram ofensas eternas. Nós tínhamos uma dívida eterna e nós merecíamos ir para o inferno, para o fogo eterno, pagar pelos nossos pecados eternamente. É isso que o homem pecador merece. Porque se rebelou contra um Deus justo, um Deus santo. Mas obrigado, Senhor, porque também és um Deus misericordioso e um Deus de amor. Amor tão grande, disposto a dar o seu próprio Filho. Aquele que era santo, aquele que era justo, aquele que nunca pecou, para ser o sacrifício, aquele que se colocaria no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para sofrer a ira que era para nós. Este foi Jesus. Aquele que garante que todo aquele que se arrepende e que todo aquele que crê tenha salvação, tenha o perdão dos seus pecados. Senhor, nós entendemos nesta manhã que esta salvação e este perdão estão somente em Cristo. Não há mais nenhum mediador. Não há mais ninguém que possa fazer algo por nós. Não há mais ninguém que possa salvar o homem. Somente Jesus. A nossa salvação é pela graça, somente pela fé e somente por Cristo. Não podemos acrescentar obras. Não podemos, Senhor, ajudar-nos a nós mesmos. Na verdade, temos que dizer, Senhor, estamos falidos. Não temos como dar-te nada. Não temos nada nas mãos, os nossos bolsos estão vazios, o nosso coração é totalmente corrupto. Senhor, só Tu podes salvar-nos, só Tu podes redimir-nos. Por isso, nesta manhã, Senhor, salva, redime, resgata, reconcilia alguém que ainda está perdido nos seus pecados. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.